Diga glória a Deus. Tem gente aqui que daqui a uns dias vai estar se batizando nas águas. Diga aleluia. E eu quero ministrar nessa tarde uma casa sedenta de Deus. Diga uma casa sedenta de Deus. Irmãos, quando eu cheguei para a igreja, tudo para mim era muito estranho. E um desafio grande era compreender a Bíblia. E aí eu, quando abri a Bíblia assim, pela primeira vez, eu fiquei em pânico, porque era muita coisa e eu não sabia por onde começar. E aí eu fui ler. Quando eu li, eu bloqueei minha mente, que eu não conseguia compreender nada. E aí entrou mais pânico na minha vida. Eu digo, meu Deus do céu. E veio o pastor, meu pastor Neemias, e começou a me ensinar a Bíblia. E ele falou assim: Marcos, para que você tenha uma boa compreensão, quantos estão ligados aí? Toda vez que eu ler um texto, esse texto tem um pano de fundo. E o pano de fundo salienta, ele elucida o texto, ele dá clareza ao texto. Aí ele me explicou isso durante muitos anos. Existem panos de fundo que são contextos históricos. Se você compreende o tempo, o contexto histórico, a tua relação com a palavra fica mais clara. E aí eu entendi esse negócio, que todo texto tem um pano de fundo, um contexto que salienta, que explica. E os sacerdotes, os pastores, a igreja é responsável para apresentar esse contexto ao povo. Vocês lembram da história de Felipe, o eunuco? Um eunuco estava lendo, está no livro de Atos capítulo 8, estava lendo a Bíblia do profeta Isaías. Lia. Aí o Felipe chegou perto do eunuco e disse: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não estou entendendo nada, porque não tem quem me explique. Imagina, você lê alguma coisa que você não consegue entender, porque não tem ninguém que lhe explique. Aí Felipe, com a habilidade, já conhecendo a palavra, ensinou. E a palavra foi tão clara para ele, tão clara, que ele entendeu todo o evangelho numa sentada, numa explicação. E eles saíram caminhando, Felipe e o eunuco, numa explicação básica. Aí Felipe e o eunuco caminhando na estrada, tinha um rio. E ele disse assim: tem água, segundo o que tu me explicaste na Bíblia. O que me impede de ser batizado? O homem ouviu a palavra, já entendeu sobre salvação e já queria se batizar. Quantos querem se batizar? Diga glória a Deus. Então, o bispo, batiza esse povo. Tem aí água, o que me impede? Aí Filipe disse assim: nada te impede, se você acredita de todo o coração. Aí o eunuco diz assim: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí Filipe foi lá e batizou o eunuco. Quantos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Uma explicação. Então o texto que nós vamos ler, ele tem um contexto, um pano de fundo. E é minha obrigação apresentar panos de fundo para que todo mundo saia daqui compreendendo. E todos aqui vão entender a palavra do Evangelho nessa noite
Quantos querem compreender a palavra? Diga glória a Deus. Vamos lá. E eis que Atos 11 a 14, livro de Atos capítulo 11, de 11 a 14. Olha o pano de fundo aqui, para que você entenda. O livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que narra sobre o que os apóstolos fizeram, a conduta deles depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Quando Jesus voltou para o céu, para o seio do Pai, Ele deixou os apóstolos, e os apóstolos começaram a atuar na terra, a fazer algo a favor do Evangelho. E o livro de Atos é justamente isso, Atos dos Apóstolos, o que os apóstolos fizeram depois da morte de Jesus. E aqui está a narrativa do que eles fizeram. Quem é que está escrevendo? Pano de fundo. Estou lançando ideia sobre você. Quem é que está escrevendo esse livro? É um evangelista, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, Lucas escreveu 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Quem gosta de ler vai ver que o livro de Atos, ele na sua escrita, ele é diferenciado. Os outros evangelhos, eles são mais diretos, menos elaborados. Por quê? Porque Lucas era um médico, e ele tinha uma formação especial, didática, pedagógica, organizada. E aí ele escreve de uma forma mais bem elaborada que os outros evangelistas. É por isso que o livro de Lucas é tão fácil de ler, é tão inteligível, porque é organizado, é didático, é pedagógico, é elucidador. Aí olha o que ele está dizendo aqui no capítulo 11, versículo de 11 a 14. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Esse comigo, quem está falando isso é Pedro. Comigo, eles vieram de Cesareia falar comigo. Pedro está falando. Então o Espírito me disse a Pedro, que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entraram na casa daquele homem, e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e manda chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Diga assim, glória a Deus. Diga: eu não entendi nada, mas eu vou entender tudo. Capítulo 11 é uma narrativa de Pedro, o que aconteceu no capítulo 10. E se você ler a Bíblia, você vai ver que o capítulo 10 é repetido no capítulo 11. Fábio, no capítulo 11 acontece a história, o fato. No capítulo 10 acontece o fato. No capítulo 11 é apenas uma narrativa repetitiva do que aconteceu. E olha o que aconteceu, versículo 1 do capítulo 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Morava um homem chamado... Como era o nome do homem?
quem ele era. Olha como Lucas é muito interessante. Ele não nos deixa no vácuo. Ele explica muito claramente o que ele está dizendo. Em Cesareia, na cidade morava um homem, o nome dele era Cornélio, e ele era centurião da corte chamada italiana. Versículo 2: piedoso. Ó como esse homem era, chamado Cornélio. Diga assim: piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ora, se ele era piedoso, se ele era um cara que orava a Deus, se ele era amável, a gente pode pensar assim, então ele era um crente. Não, ele nem era crente. Até porque, pastor Adão, nesse tempo, a igreja e os crentes ainda não eram conhecidos como crentes ou cristãos. É nesse livro, a partir desse episódio, que pela primeira vez no mundo, os crentes iriam ser chamados de cristãos. E eles foram chamados de cristãos não por uma honraria, mas por um deboche. Estão ligados aí? Que deboche era esse? Desprezo. Porque eles eram identificados com um homem chamado Cristo, diferente de Yeshua, Jesus. Jesus é um nome comum para uma pessoa que nasce numa família terrena. Esse era o nome de Jesus, filho de José e Maria. Mas ele mesmo, Jesus, se auto-intitulava Cristo, ou seja, o Filho de Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ou seja, Cristo era o nome desse Filho do Eterno que veio na terra trazer salvação para mim e para você. Diga glória a Deus. Esse Cristo, quando falou sobre salvação, salvar a humanidade, compartilhar a vida eterna, as pessoas zombavam dele, e ele foi morto por isso. E os cristãos foram chamados de cristãos de uma forma jocosa, porque o povo daquela época achava muito ridículo alguém servir a Jesus. E não é tão diferente de hoje não. Outro dia, um rapaz que eu conheci, e a gente começou ali uma amizade, um bate-papo, um diálogo, e de repente ele perguntou: você por um acaso é evangélico? Eu disse: eu sou pastor. E ele falou: ué, um homem tão inteligente é pastor? Porque os crentes, no entendimento das pessoas, é um sinônimo de um cara que não tem cultura, que não tem nada para fazer na vida, e que acredita em conto de carochinha, em fábula. Nós acreditamos que Jesus morreu, ressuscitou. Nós acreditamos que Ele está à direita do Pai. Nós acreditamos que o Seu Espírito habita em nós. Nós acreditamos que nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós acreditamos, e se você acredita que um dia você vai morar no céu com Deus, quantos creem? Dê um glória a Deus. Aí eles foram chamados de cristãos. Você acredita mesmo nisso? Tem gente que acredita em Papai Noel, mas não acredita em Cristo. Aqui, queridos, olha aqui. Ele era um homem piedoso,
mas ele tinha uma dor, ele tinha uma carência. Ele era um homem rico, bem posicionado socialmente, mas ele tinha uma demanda. Ele queria ser salvo. E sabe o que ele fez? Ele conhecia Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e ele fez uma oração: eu quero ser salvo. É quando essa narrativa começa a ser escrita a partir de um clamor de um homem. Deus vai inquietar as pessoas desta cidade, as casas, os chefes de família, os casais, os jovens. Haverá nessa cidade uma inquietude, e as pessoas vão dizer assim: eu quero ser salvo, eu quero conhecer a Jesus. Pode passar, por favor. Volta para o meu texto. Olha o que acontece, por favor. Aí a gente volta para a ministração. Uma casa sedenta de Deus, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Enquanto a gente está aqui, clama por salvação. Aquilo que você tem e eu tenho, a paz que há em Cristo. O Senhor Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Esse homem tinha dinheiro, tinha amigos, era piedoso, mas queria a paz que há em Jesus. O que ele fez? Ele orou. Diga assim: ele orou. E quando ele orou, veio um anjo e apareceu a ele. Depois você lê o texto. E o anjo disse a ele: Cornélio, eu vou te orientar. Você vai mandar 3 pessoas, e você vai na casa de um Simão chamado Simão o Curtidor. E lá na casa dele vai ter um outro Simão, que tem por sobrenome Pedro, hospedado na casa dele. Você vai mandar esses emissários. Ele vai falar com Pedro, vai trazer Pedro na tua casa. E quando Pedro chegar na tua casa, ele vai te dar palavras, e por essa palavra vai ser salvo você e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Por favor, volta aqui só para que você leia. Volta um slide. Olha como está aqui, ó, grifado no versículo 14: o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Diga glória a Deus. O homem está orando, o anjo aparece, dá uma instrução. Ele manda 2 servos e um militar que estava à disposição dele, porque ele era um centurião. Os homens pegaram e foram lá na casa de Simão o Curtidor, que ficava junto de um rio. Estava Simão Pedro, o apóstolo, que Deus deixou na terra por intermédio do Cristo, para pregar a palavra da salvação. Nessa casa ele estava, e de repente teve fome. Ele teve, e ele falou para o dono da casa que ele estava com fome. A família foi preparar comida para ele comer, e ele subiu para um lugar alto da casa, para um aposento alto, no primeiro andar. E lá ele teve uma visão, tá ligado? Então eu tenho Cornélio orando, pedindo salvação, e eu tenho um Pedro no outro lugar, que está numa casa com fome, e ele sobe para orar, enquanto o povo começa a preparar a comida. Lá no seu aposento alto, ele está em oração, e ele é arrebatado no espírito, e um anjo dá uma visão a ele.
A visão é como se tivesse um lençol, e nesse lençol vários animais, e tinham animais que para o judeu, Pedro era um judeu, e para o judeu esses animais que estavam nesse lençol era imundo. E a voz do Senhor diz: Pedro, mata e come. E Pedro disse: eu não vou fazer isso, porque na minha boca nunca entrou animal impuro. A voz veio a segunda vez, e para a gente economizar, a voz veio a terceira vez. E de repente ele, quando estava nesse mover, no lugar alto da casa, na porta da casa de Simão, pararam 3 homens e disseram assim para Simão o curtidor: por acaso na tua casa está hospedado um homem que tem o nome de Simão, cujo o sobrenome é Pedro? Eles disseram: é aqui mesmo. E Pedro veio, e quando Pedro falou com aquelas visitas, eles disseram: olha, nós somos servos de Cornélio. E ele estava orando, e contou toda a história. E quando ele estava ouvindo a história, Pedro era um judeu que ainda não tinha pregado para os gentios, e Cornélio era um gentio. Ele só tinha pregado até aquele momento, o evangelho só tinha ido para os gentios, para os judeus. Os gentios ficaram fora disso. Eu e você estava fora dessa programação. Quando chegou aqueles homens, ele entendeu que Deus não estava falando de comida, Deus estava falando da evangelização do mundo, que a partir daquele momento o evangelho não ficaria mais restrito à circunvizinhança judaica, mas ela seria expandida para todo o mundo. Diga glória a Deus. Eu e você entrando no negócio. Esse mesmo tempo, Bispo Cláudio, era o tempo da diáspora, e muitos cristãos judeus estavam saindo da Palestina, e saindo e fugindo, porque as autoridades romanas e as autoridades religiosas judias estavam matando os cristãos. No mesmo tempo, concomitantemente, a coisa acontecendo. E há uma expressão técnica, histórica, para esse tempo, que é diáspora, a fuga dos cristãos para não morrerem. A diáspora, Adão, ela é uma expressão técnica que é extraído daqueles que semeiam, dos agricultores. Diáspora é o ato que o agricultor faz quando ele está lançando a semente no chão. E diáspora foi usada para a expressão quando os crentes, Pastor Lúcio, estavam fugindo para toda a terra, e aonde eles iam, Deus estava fazendo uma diáspora, plantando os crentes em toda a terra, e aonde essa semente caía, ela dava frutos. E hoje nós temos dezenas, centenas e milhares de cristãos em todo o universo, porque a perseguição não parou a igreja, a perseguição acelerou o processo. Pode passar, por favor. Escute. Há uma necessidade e um clamor. Diga uma necessidade, e o povo está clamando. Tem gente clamando, irmão. Tem seu amigo hoje que está colocando na rede social uma foto, uma selfie, e você está dizendo assim: uau, esse cara só pode ser muito feliz. Fachada, interface, mentira, fake news. O interior dele está destruído, a família dele está destruída.
lá no apartamento dele, nos aposentos dele, ele está gritando a Deus: Deus, socorre-me! Era assim que Cornélio estava. Imagina, todo mundo olhava para Cornélio e imaginava que a vida dele estava bem, mas ele necessitava de Deus. Há uma necessidade, e a necessidade hoje maior dos homens não é de pão, não é de água, é uma necessidade de salvação. O planeta geme por Jesus, o Rei de toda a terra. Tem pessoas hoje que necessitam da salvação. Pode passar. Olha aqui, Deus é quem atende a necessidade por meio da sua. Olha o que aconteceu. O homem, vocês estão comigo? Está ligado, igreja? Fica comigo um pouquinho, presta atenção. Ele clamou, bispa Cleia, por salvação, e o anjo foi lá na casa dele. Por que o anjo não pregou logo para ele? Pregava logo para o homem e acaba com esse negócio. Projeto de Deus. Disse para o homem: vai e fala com Pedro. E Pedro era a igreja, representava a igreja nesse tempo. Quantos estão ligados aí, já estão entendendo? Diga para o seu irmão: tu está entendendo? Que Deus podia pregar, mas Ele elegeu a igreja para pegar. Pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Pergunte assim dele: você sabe quem é a igreja hoje? Pergunta dele: você sabe quem é a igreja hoje? Você sabe quem é a igreja hoje? Quando aqueles homens chegaram na porta de Pedro, Pedro entendeu o chamado e disse: eu vou lá. Ele não se omitiu. Eu estou entendendo. Deus podia pregar para Cornélio, mas Ele elegeu a igreja, a minha vida e a tua vida, para pregar para todas as pessoas que necessitam de salvação. Pode passar, por favor. Escute. Essa necessidade é ouvida por pessoas, diga assim, sensíveis. Diga, pessoas sensíveis. Pedro estava com fome, ele tinha uma demanda física, mas ele não se distraiu do seu chamado espiritual. Tem gente que às vezes se distrai do seu chamado, ou nas suas necessidades, estão tão sofridos que não ouve mais o clamor do outro que está sofrendo. Mas às vezes eles estão tão bem, que ele não quer saber de ninguém que está sofrendo. Pedro, ele era sensível, estava com fome, mas ele estava orando, buscando a presença de Deus e linkado no reino espiritual. Ele não era um homem desconexo da coisa espiritual. Escute, Deus vai te usar lá no teu trabalho, diga glória a Deus. Esse ano ainda, os empresários que estão aqui vão viver o melhor tempo de toda a sua vida. Tem pessoas aqui que vão ser promovidas. Tem gente aqui que Deus vai chegar com providência e vai trazer um tempo de aceleração em todos os processos da sua conquista. Tem pessoas aqui que Deus vai abrir as portas e escancarar as portas de oportunidade na sua direção. Você vai viver o melhor tempo da tua vida, mas não se distraia. Continue sensível, porque tem gente sofrendo, precisando de você e de mim, precisando da igreja. Quando aqueles homens chegaram à porta e disseram: Pedro foi e disse: eu já entendi, eu vou com vocês. No outro dia saiu em marcha e foi até onde estava Cornélio, e lá dentro da casa dele, ele pregou a palavra. Nós vamos entrar nas casas e nós vamos ser convidados por pessoas a entrar na casa deles para ouvir o que nós temos. Por favor, em nome de Jesus, não cruze os braços.
Não se omita, seja sensível. Pode passar, por favor, eu termino aqui. A igreja tem uma palavra de salvação. Olha o que Pedro disse: quando eu comecei a falar, Pedro já estava na casa de Cornélio, e quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós. No princípio, diga glória a Deus. Essa experiência aqui é Pedro justificando porque que ele tinha ido pregar a Cornélio. Porque Cornélio era um homem visto naquela época pela igreja, que estava sendo construído como uma pessoa impura. Quando ele pregou para Cornélio, os outros da igreja, os outros aproximaram: o que é que você estava fazendo na casa desse homem? Igreja, me escute. As portas dessa casa têm que estar abertas para todos, em nome de Jesus. Nós não podemos fechar a porta da igreja para quem quer que seja, pastor Fábio. A igreja tem que estar de portas abertas, porque um dia todos nós, e todos nós aqui temos um passado, e todos nós sabemos como chegamos neste lugar. Não éramos nada nem ninguém, mas a porta da igreja um dia se abriu para nós. O altar nos curou, a palavra de Deus tem nos purificado, nos santificado, nos transformado. A igreja deu uma oportunidade para mim e para você, e nós não vamos fechar a porta de oportunidade para ninguém. Pedro foi inquirido: por que você foi lá? E ele estava dizendo, explicando, sabe por quê? Porque eu ouvi. Hoje você vai ouvir o clamor de alguém. Ele ouviu. Às vezes a gente está tão bem, bispo Cláudio, sabe, que dá vontade de ficar aqui e deixa os outros. Só dá um trabalho, não tem mais jeito, não merece. Esse não é o papel da igreja. A igreja precisa ouvir. Pedro ouviu o clamor de Cornélio. Ele não somente ouviu, mas ele foi lá. Diga para o seu irmão: ele foi. E eu declaro que você irá. Nós vamos sim. O maior poder da igreja está no ir. Jesus disse: ide por todo mundo. Ide por todo mundo. E ele não somente foi, mas ele abriu a boca e ele falou. Diga: fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O maior poder da igreja é o poder da fala. Eu tenho lido nos últimos 5 anos sobre as igrejas que mais crescem no mundo, as igrejas que se tornaram proeminentes, atuantes, as igrejas que se tornaram nesse tempo relevantes. E todos os teóricos dizem: olha, essa igreja tem pelo menos 7 elementos. E eu concordo com todos eles, até porque todas elas crescem. Mas escute, se você colocar os 7 elementos previstos pelos teóricos e a igreja não falar, a igreja não cresce. Quando a igreja não tinha nada, ela tinha palavra profética. E Pedro, quando falou cheio do Espírito Santo, mais de 3.000 almas se converteram. Escute, esses dias Deus vai te usar, e você vai falar. E quando você falar,
as pessoas vão entender e as suas vidas vão ser transformadas. Quando eu fui enviado pela primeira vez para pregar o Evangelho, eu fiquei pensando: o que eu vou dizer? E o meu pastor disse: não te preocupa, abre a boca, só não deixa a tua boca fechada, abre a boca. Eu não conhecia nenhum texto bíblico, eu não sabia nenhuma história, eu não sabia o processo da evangelização, mas eu sabia abrir minha boca. E eu abri minha boca. Eu estava lá na Alvorada, ali onde é hoje o Hospital Secom. Não tinha nada ali, só tinha um tablado que meu pastor fez. E ele disse: agora fala. E eu falei. E eu não disse coisa com coisa, porque eu não sabia. Mas uma coisa eu sabia: abrir minha boca. E eu abri a boca. Aí depois, as pessoas chorando, indo lá na frente, se convertendo. Eu quero declarar sobre você: quando você abrir a boca, no abrir da tua boca, só não feche a tua boca, só não feche a boca. A igreja que é relevante tem um som bom. A igreja que é relevante é moderna nas suas instalações, tem estacionamento. A igreja tem um programa bom de apresentação na internet. A igreja trabalha. Ei, a igreja tem a boca. E se nós calarmos, a Bíblia diz, quantos sabem o que a Bíblia diz se o crente se calar? Se nós calarmos, e as pedras não vão clamar, nós vamos falar. Essa semana, escute o que eu vou dizer, levante sua mão. Deus vai usar o seu lábio. Só se você não abrir a boca. Se você abrir a boca, pode levantar a mão. Eu quero consagrar os teus lábios, para que no abrir da tua boca haja salvação de vidas. Sabe o que Pedro naquele dia ele entendeu? Que quando ele falou, as pessoas se convertiam, mas a fé dele era fortalecida. Escute, quando a gente fala, as pessoas se convertem, mas a nossa fé é fortalecida. Sabe quando um crente enfraquece e ele não se fortalece na fé? Quando ele fica calado. Sabe quando um crente não vê salvação de ninguém? Quando ele fica calado. Vai ficando de pé, por favor. E hoje Deus vai consagrar os nossos lábios. A Bíblia diz que naquele dia, então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pode passar, por favor. Não resista à voz de Deus. No versículo 17 do texto que nós estamos ministrando, diz assim: pois se Deus deu a eles, Cornélio e toda a sua família, pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? O mesmo Jesus que te alcançou pelo Espírito Santo vai te usar para alcançar vidas. Esses dias nós estávamos lá na praia da Ponta Negra, e uma pessoa se aproximou da gente de madrugada, embriagado. Ele não sabia quem nós éramos, e nós oramos por ele. E hoje de manhã ele estava aqui, ele e toda a família dele, não? Toda a família dele. Toda a família dele. Eu acho que ele bem olhou assim: esses caras estão de madrugada, devem estar tomando cachaça como eu. Ele pegou 4 pastores,
Eu, Adão, Sérgio e o Eliezer. 4 pastores ele pegou na frente. E a gente orou na cabeça dele. E hoje ele estava aqui com toda a família. Domingo passado ele veio, domingo retrasado ele veio, domingo passado ele trouxe a filha, hoje toda a família. Eu quero declarar, você vai ser usado. Pode ser quem for e como estiver, Deus vai usar a tua palavra. Tem pessoas, e eu moro lá do outro lado, no Iranduba. Não é incomum, não é incomum passar por lá e ter gente querendo se jogar da ponte. Não é incomum. Eu já presenciei e já intervi. E não é um não, são vários. Eu já vi policial se agarrando com um rapaz, ele querendo se jogar. Nós descemos do carro e pegamos ele. E ele disse assim para nós: hoje vocês me impedem, mas amanhã eu venho e me jogo. E a gente orou com ele. E ele desistiu dessa ideia. Desistiu dessa ideia. Quantos estão ligados no que Deus está fazendo aqui? Levante sua mão e adore a Ele.